Olá, bem-vindos ao meu canal. Continuando a sequência de vídeos sobre o Plano Pena Justa que visa criar melhores condições de subsistência e trabalho para condenados do sistema de justiça, vamos dar prosseguimento, entendendo o ponto de vista do Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Henrique Ricardo Lewandowski, e do Procurador-Geral da República Paulo Gonet Branco. Os vídeos anteriores sobre a pauta estão disponíveis no canal. Lá dá para entender os detalhes sobre o que é o Plano Pena Justa e a principal iniciativa de geração de empregos para presidiários. O Ministério da Justiça identificou 88 facções criminosas operando nos presídios brasileiros. Entre as mais conhecidas estão o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV, que tem grande influência no tráfico de drogas e armas, tanto nacional quanto internacional. Segundo notícias veiculadas na mídia, o estado da Bahia é um dos mais afetados, com 21 grupos identificados em que o PCC tem expandido suas operações para rotas internacionais, como Austrália e Hong Kong. A situação reflete a complexidade e os desafios enfrentados pelo sistema prisional brasileiro. A expansão das facções criminosas no Brasil é um reflexo de fatores sociais, econômicos e estruturais do sistema prisional. Muitos grupos começam dentro dos presídios como uma forma de proteção para os detentos, mas acabam se expandindo para o tráfico de drogas, roubos e outros crimes organizados. Essa dinâmica é facilitada pelas falhas no controle dentro das penitenciárias e pela falta de políticas eficazes de ressocialização. O PCC, por exemplo, tem um alcance nacional e internacional impressionante, utilizando redes de comunicação sofisticadas para coordenar operações. Já o Comando Vermelho, tradicionalmente mais forte no Rio de Janeiro, mantém influência em regiões estratégicas para o tráfico de drogas. Outros grupos regionais buscam se aliar ou enfrentar essas facções maiores, criando uma teia complexa de alianças e rivalidades. A repressão às facções passa por uma abordagem multifacetada, que inclui desde melhorias no sistema prisional até o enfrentamento das desigualdades sociais que levam jovens à criminalidade. Vamos ver o que o Lewandowski Gonet tem a dizer sobre isso. Ouviremos agora Sua Excelência, o senhor ministro Ricardo Lewandowski. Seguindo a salutar praxe instaurada nessa casa e, sobretudo, atendendo aquilo que é ditado pela sabedoria popular, manda quem pode e obedece quem tem juízo, eu vou cumprimentar a todos os presentes, especialmente as autoridades e personalidades já destacadas pelo cerimonial, na pessoa do ilustre presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, na pessoa do vice-presidente, que nos honra com a sua presença, ministro Edson Fachin, e na pessoa do Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet Branco. Eu fui juiz por mais de 3 décadas. Iniciei a minha carreira judicante no extinto Tribunal de Alçada Criminal, onde tive assento por quase 7 anos. Me lembro desde então, e aqui há vários magistrados e magistradas presentes, que a situação prisional sempre incomodou os juízes e as juízas. Então, aquelas autoridades que determinam que alguém seja privado de sua liberdade. Mas me lembro que há 3 décadas atrás, ou mais, quase 4 décadas atrás, os juízes pouco podiam fazer para melhorar a situação dos detentos nos estabelecimentos prisionais. Até porque a administração desses estabelecimentos era e ainda continua sendo da administração pública. Mas os juízes e juízas abnegadas sempre procuraram mitigar os horrores do sistema prisional brasileiro. Eu me lembro que, conversando à época, quando eu era ministro do Supremo Tribunal Federal, com o então ministro da Justiça, o nosso José Eduardo Martins Cardoso, ele dizia, e repetiu essa frase publicamente, que as prisões brasileiras eram verdadeiras masmorras medievais. Na verdade, eram um verdadeiro inferno de Dante, como eu classifico o estado
das prisões brasileiras, e hoje, de forma mais técnica, digo hoje, nesse momento histórico que passamos, o Supremo Tribunal Federal, na DPF 347, acabou reconhecendo que elas estão no estado de coisas inconstitucionais. Eu queria dizer que, não obstante as limitações que o Judiciário enfrentou a partir da instalação, da criação do CNJ, na Emenda Constitucional 45, passou o CNJ a preocupar-se com essa questão de maneira muito ativa. Primeiramente com os mutirões carcerários, num segundo momento com as audiências de custódia, e depois com este plano que procura realmente resgatar os detentos brasileiros e as detentas brasileiras dessa situação absolutamente indigna, incompatível com os parâmetros constitucionais onde eles hoje se encontram. Eu trouxe um discurso escrito, mas vou fazer apenas algumas considerações muito gerais nesta linha, e dizendo que este plano que hoje nós aprovamos, ou que o Supremo Tribunal Federal aprovou, ele, na verdade, ele representa uma continuidade que a humanidade vem enfrentando, uma luta que a humanidade vem enfrentando há mais de 2 séculos, ou 3 séculos. Esta preocupação com a situação dos detentos e dos prisioneiros começou com o Marquês de Beccaria, Cesare de Beccaria, no seu famoso livro dos Delitos e das Penas, Dei Delitti delle Pene, em que ele, pela primeira vez na história, e com esse livro ele mudou a criminologia mundial, ele se insurgiu contra as penas cruéis e infamantes. Era muito comum, naquela época, dentre outros martírios, que se pegasse uma pessoa que foi, por alguma razão, condenada, amarrava-se essa pessoa numa roda de carroça, o carrasco quebrava com a barra de ferro todos os seus ossos, e esta roda era erguida no cimo de um poste e a pessoa era deixada agonizando por dias e, muitas vezes, comida viva por abutres. Eu me refiro a isto, que essa longa luta ainda se trava até hoje, porque a cultura punitivista que nós sentimos, não só na sociedade brasileira, mas em várias sociedades, de países mesmo, ditos civilizados, continua muito arraigada na população. Então, é preciso medidas fortes, medidas contundentes. Esta que hoje nós estamos colocando em prática é uma dessas medidas. Como disse o ministro Barroso, não é algo que vai resolver o problema. É o primeiro passo de uma longa marcha que se iniciou, como disse, há muitos séculos atrás, e que teve continuidade, sobretudo, nas ações do CNJ, às quais eu me referi, mutirões carcerários, audiências de custódia e agora esse plano pena justa. Mas não pensemos nós que isto será uma tarefa fácil. Todas essas medidas, Luiz Lanfredi é testemunha disso, encontraram resistências. Eu me lembro que as audiências de custódia, que foram inspiradas no Pacto de São José da Costa Rica, foram vivamente contestadas, inclusive perante o Supremo Tribunal Federal. Dizia-se que o CNJ não tinha o poder de legislar, mas meramente de regulamentar. Nós, então, argumentamos, e o Supremo acatou esse ponto de vista, que o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ela tinha sido internalizado no território brasileiro por uma decisão soberana do Congresso Nacional, portanto, tinha o status de lei. E nós, então, regulamentamos, dizendo que qualquer flagranciado deveria ser apresentado em 48 horas ao juiz competente para decidir a sua sorte, se permanecia preso ou se mantinha em liberdade, ou se era colocado em liberdade mediante condições. Me lembro que, naquela época, nós tínhamos cerca de 850 mil presos no Brasil. 40% desses presos eram presos que ainda aguardavam uma audiência com um juiz.
eram presos provisórios, uma situação absolutamente inadmissível. Com as audiências de custódia, nós conseguimos reduzir substancialmente esse número e cerca de 40 e poucos por cento, quase 50%, daqueles presos em flagrante eram liberados pelo juiz e continuam sendo liberados pelo juiz, ou para um tratamento, ou para o encaminhamento de um serviço social, ou então para cumprir alguma medida alternativa à restrição à sua liberdade. Mas, assim como nós encontramos resistências com relação à audiência de custódia, também nós temos que esperar e vamos encontrar resistência a este plano que agora estamos colocando em prática. Mas, certamente, nós vamos vencer. É um plano muito bem elaborado, e aqui, tal como o ministro Luiz Roberto Barroso fez, eu preciso render minhas homenagens ao juiz Luiz Lanfredi e ao procurador do Estado de Pernambuco, André Garcia, que hoje ocupa o cargo de secretário nacional de Políticas Penais, que foram incumbidos, mediante uma portaria conjunta do ministro Luiz Roberto Barroso e minha, para elaborar este plano. Esse plano foi longamente discutido em audiências públicas, com a sociedade civil, com diversos ministérios interessados, e chegamos realmente a um plano que realmente se mantém de pé. É um plano que tem metas, tem objetivos e tem, como disse o ministro Barroso, auditorias. Ele será auditado. É um passo gigantesco e quero também, como o ministro Barroso falou antes de mim, salientar um aspecto extremamente importante. Nós estamos retomando o território que hoje é ocupado pelas facções criminosas. Nós temos hoje 88 facções criminosas que tomam conta dos presídios brasileiros para que o Estado se mostre presente nesses territórios sem lei. É um projeto muito semelhante àquele que o doutor Mário Sarrubo, aqui presente, que está na minha frente, que é o secretário nacional de Segurança Pública, está desenvolvendo na área da qual ele é responsável, que é a retomada territorial, e vamos começar um plano piloto no estado do Nordeste. Portanto, não se trata de, digamos assim, de alimentar os detentos com regalias que, eventualmente, não sejam merecidas. Mas nós estamos agora resgatando a dignidade de uma pessoa humana que está sob a custódia do Estado. E só assim é que nós poderemos combater eficazmente as facções criminosas que hoje dominam esse sistema e, ao mesmo tempo, dar cumprimento aos ditames constitucionais. Agradeço ao ministro Barroso pela compreensão desta colaboração conjunta que tivemos, judiciário e executivo, que me parece que é um paradigma que pode ser repetido. Agradeço especialmente aqui ao doutor Jorge Messias, nosso advogado-geral da União, que desde o primeiro momento também se mostrou um entusiasta e um apoiador muito firme desse plano. Tenho certeza que nós teremos o sucesso e cumpriremos rigorosamente as determinações do Supremo Tribunal Federal. Porque, como disse também o nosso presidente, não se trata de uma sugestão, se trata de uma determinação judicial e nós a cumpriremos com todo o rigor naquilo que nos compete. Muito obrigado. Tem a palavra Sua Excelência, o senhor doutor Paulo Gonet Branco. Senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, senhor ministro da Justiça e Segurança Pública, ministro Ricardo Lewandowski, em nome de vossas excelências, eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes e a todos que prestam assistência a essa noite memorável. Este é o momento a ser realçado na história do controle abstrato no país e nos registros das confluências virtuosas de energias
dos poderes executivo e judiciário. Na DPF 347, admitiu-se que houvesse crítica de ordem estrutural de setor da vida pública padecente de múltiplas, constantes e arraigadas ofensas à ordem constitucional, insuscetíveis de serem superadas mediante simples declaração de inconstitucionalidade, mas exigente de esforços concomitantes, provindos de diferentes esferas do poder. Nesta sessão, celebra-se ato que haverá de ser incluído nos livros jurídicos e de avaliação social da nossa era. O ato com as assinaturas do presidente do Supremo Tribunal Federal e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, expressam a seriedade e efetividade da decisão da Suprema Corte. Traduz agora, em realidade, o comando de respeito à dignidade do cidadão, que sofre a pena pelo seu erro e que, cumprida a pena, merece ser recebido em plenitude, de volta ao convívio das pessoas de bem. O plano Pena Justa transcende respostas imediatistas e busca orientar e implementar uma política penal pautada na eficácia, na equidade e na reconstrução do papel do Estado na persecução penal. O enfrentamento do superencarceramento, a revisão do uso excessivo da privação de liberdade e a atenção às desigualdades que atravessam o sistema prisional são desafios que encontram neste ato, nesta noite, personagens dispostos e aptos para enfrentá-los e levá-los a uma solução justa. Trata-se de responder a uma necessidade civilizatória. Não há justiça real onde há degradação dos que lhe são submetidos. Não há segurança onde se desamparam os que se submetem às providências de correção social. Não há paz social onde a desigualdade se acentua, se alonga e recrudesce por meio do próprio sistema punitivo. Esta cerimônia é a expressão alvissareira da atuação harmônica e complementar, diligente e consequente, reveladora do quanto os valores fundamentais da República se beneficiam do encontro de vontades firmes e comprometidas no plano da harmonia entre os poderes. É uma honra testemunhar os atos que serão assinados nesta cerimônia. Muito obrigado. Com base em levantamentos recentes da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, do Sistema Carcerário e do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, diversas unidades prisionais brasileiras destacam-se negativamente devido a condições precárias, superlotação e violência. As principais prisões com condições críticas atualmente são: Colônia Penal Agrícola de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, apontada pela CPI como a pior prisão do país, enfrenta sérios problemas de infraestrutura e superlotação. Presídio Central de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conhecido por sua superlotação e condições insalubres, lidera o ranking das piores prisões do Brasil. Complexo Penitenciário Anísio Jobim, no Amazonas. Cenário de rebeliões violentas, como a de 2017, que resultou em 56 mortes, evidenciando a presença de facções e a falta de controle estatal. Complexo de Pedrinhas, Maranhão, marcado por episódios de extrema violência entre facções rivais e denúncias de violações de direitos humanos. Presídio de Alcaçuz, Rio Grande do Norte. Em 2017, uma rebelião deixou 26 mortos, destacando a fragilidade da segurança e a influência de facções criminosas. Presídio Urso Branco, Roraima, enfrenta problemas de superlotação e violência, sendo palco de diversas rebeliões ao longo dos anos. Presídio Ari Franco, no Rio de Janeiro, apontado como uma das piores unidades do Rio de Janeiro, com celas superlotadas e condições insalubres. O Brasil possui uma população carcerária de aproximadamente 832 mil pessoas, sendo uma das maiores do mundo. Segundo o CNJ,
1/3 dos estabelecimentos prisionais apresenta condições ruins ou péssimas. A superlotação é um problema crônico, com presídios operando acima de sua capacidade em diversos estados. Esses dados refletem a necessidade urgente de reformas estruturais no sistema prisional brasileiro, visando garantir condições dignas e seguras para os detentos e a sociedade. A verdade é que o sistema prisional brasileiro está em colapso, e propostas como o programa Pena Justa levantam mais dúvidas do que soluções. Você acredita que oferecer cotas para presidiários é uma forma de justiça social? Ou considera isso um privilégio injusto para quem cometeu crimes? Agora é com você. Deixe seu comentário aqui embaixo. Concorda ou discorda? Sua opinião é essencial para esse debate e pode aparecer no próximo vídeo. Se você valoriza conteúdo direto, crítico e sem medo de tocar em temas polêmicos, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A discussão continua nos comentários. A voz é sua. Aproveite o nosso cupom de descontos para compras no site do nosso parceiro disponível no QR Code na tela ou no link na descrição. Gratidão por ficar até aqui e até a próxima.